Nós vamos fazer hoje uma pequena revisão, tá, meninos? De geometria, tá? Geometria plana e espacial. Nós vamos ver as características das figuras geométricas planas e as características das figuras geométricas espaciais, a diferença entre elas, tá? Nós precisamos fazer essa revisão porque no futuro nós vamos trabalhar algumas características, né, algumas figuras geométricas específicas. E também é interessante porque já tem um bom tempo que nós não fazemos, né, nenhuma atividade referente a esse assunto de geometria. E então nós vamos rever agora. Você pode então colar já a sua atividade no caderno, com certeza você já vai ter colado, né, referente aí à data que nós estamos trabalhando hoje, que é dia 5. Então vamos lá, galera. Figuras geométricas planas e espaciais. Figuras geométricas podem ser planas ou espaciais. A maior diferença entre as figuras planas e espaciais tem a ver com a quantidade de dimensões, tá? Quantidade de medidas, meninos. Dimensão significa medida. Necessárias para construí-las. Para compreender essa diferença, é importante conhecer bem os principais conceitos envolvendo as dimensões do espaço, tá? Então, todas as vezes nós falamos figuras geométricas, nós temos que entender que toda figura geométrica, ela se projeta no espaço de alguma maneira, tá? E aí, nós vamos verificar primeiramente aquelas figuras geométricas que são planas, que se projetam no espaço de uma forma plana, tá? O plano possui duas dimensões, duas medidas, tá? Pois tem comprimento e largura. O plano é também um espaço dentro do qual podem ser definidas todas as figuras geométricas planas, que também apresentam duas medidas, por isso são chamadas de bidimensionais, tá? Então, todas as figuras que têm duas medidas são chamadas de bidimensionais. Bi vem de dois, dimensionais, dimensão ou dimensão ou duas, segunda dimensão, duas dimensões ou duas medidas. Duas dimensões ou duas medidas, tá certo? É só você observar que a gente tem, olha, o círculo. Vamos observar o círculo, quantas medidas, quantas dimensões ele tem? Ele tem comprimento e tem largura. Esse polígono aqui, nós vamos estudar daqui a pouquinho, né, o que significa polígono. Mas essas figuras geométricas aqui, olha, daqui dentro nós temos um triângulo e aqui uma figura geométrica que nós não temos o nome específico porque ele tem muitos lados, não é verdade? Que tem o que, gente? Que tem comprimento, que tem largura, são bidimensionais também, tá? Então, observem bem essa folha de papel. Vou pegar aqui uma folhinha da minha agenda para vocês observarem, veja. Ela tem quantas dimensões, gente? Ela tem comprimento e tem largura. Veja que interessante. Por que eu chamo de comprimento e chamo de largura? Essas duas medidas, olha, comprimento, que é a parte maior, geralmente é a parte maior, tá? O comprimento geralmente é maior do que essa medida aqui, ó, desse lado que se chama largura. Vocês conseguem enxergar, meninos, que eles estão no mesmo plano? Eles estão no mesmo lugar, juntos no mesmo lugar, que eu digo, todos os dois encostados na mesa, no mesmo plano? Eu tenho comprimento e tenho largura. Veja que eu tenho quantas medidas? Duas. Então, essa folha, ela é uma figura geométrica plana, porque essas duas medidas, comprimento e largura, elas estão encostadas, estão juntas horizontalmente. Lembra que a tia falou? Horizontal é na linha do horizonte e vertical, ela é o contrário, né? Totalmente de cima para baixo, não é? Então, veja que eu tenho aqui, olha, largura e comprimento no mesmo plano, num plano horizontal. Então, veja, eu vou pegar a régua e vou pôr para você ver, olha, não é?
O comprimento está, olha, no mesmo plano que a régua horizontal. A largura também no mesmo plano que a régua horizontal. Veja, se ela tivesse altura, já não seria mais bidimensional, não é? Se essa folhinha aqui tivesse altura, ela não seria mais bidimensional, ela seria tridimensional. Vou te dar um exemplo. Olha essa caixinha. A caixinha do suporte do meu celular. Ela tem comprimento. Olha qual parte está pegando na mesa. Qual parte? O comprimento, veja, o comprimento. E quem mais? A largura. Não é? A largura. Não estão no mesmo plano? Não estão encostando na mesa? Não estão no plano horizontal? Olha, estão encostando na mesa. No plano horizontal. Então, se elas estão encostando no mesmo plano, elas são bidimensionais, não é? Na verdade, como essa folha, ela é bidimensional, porque encosta na mesa. Então, estão encostando no mesmo plano, é bidimensional. Ok? Se tivesse a altura como essa caixa, olha, essa caixa já tem outra medida. Ela tem a altura, então ela não é mais bidimensional. Certo? Então, vamos continuar aqui, olha. Figuras geométricas planas. As formas geométricas planas podem ser classificadas em polígonos. A palavra polígono vem do grego e formou-se a partir de polis. Polis significa o quê? Vários. Muitos. Mais, né? A palavra gonia, que significa ângulo. Certo? Então, eu tenho a palavra polígono, ela é formada por poli, muitos, né? E formada depois por quem, gente? Gonia. Polígonos, não é? E o que significa gonos? Significa ângulo. Certo? Muitos ângulos, muitos. E o que significa ângulo? Já trouxe para você o significado. Olha, ângulo vem do latim angulum. E isso aqui, ângulo, significa o que, gente? Esquina. Esquina, canto, dobra, esquina, canto, dobra. Então veja esse polígono, esse figura geométrica de muitos ângulos. Esse polígono, veja, ele tem quantos cantos, quantos ângulos? 3, não é? Então, como que ele chama? Triângulo, certo? Então, ele é um polígono, ou seja, uma figura geométrica com muitos ângulos, tá? Ele é um polígono e o nome dele é triângulo porque ele tem quantos cantos, quantos ângulos? 3, tá certo? Olha, de acordo com a quantidade de lados que formam estas figuras, possuem nomes e formatos diferentes. É formado por lados e vértices. Lado, isso aqui, essa linha, tá? Esse lado, essa linha é chamado de lado. E o vértice, os lados são todos os segmentos de reta que formam o polígono, esses segmentos de reta. Os vértices são os pontos de encontro das retas. Então, cada cantinho desse aqui é um vértice. Olha, um vértice, outro vértice, outro vértice, outro vértice. Tá certo? Esse é o triângulo e esse é o quadrado ou quadrângulo, tá? Quadrado. Tem quantos ângulos? Quantos lados? 1, 2, 3. Tem quantos cantos? Tem quantas dobras? 4. E tem quantas medidas? Ele tem comprimento e largura, da mesma forma que o triângulo, né? Comprimento e largura. Comprimento e largura que estão no mesmo plano. Lembra de te explicar com a régua? Estão no mesmo plano, não é? E aqui, e essa figura geométrica aqui, esse polígono, vários cantos. E esse polígono, ele é chamado de pentágono, tá? Pentágono. Por que pentágono? Porque penta significa 5. Conte. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pentágonos ou 5 cantos, 5 ângulos, 5 lados, 5 dobras,
tá? Então, os polígonos são figuras geométricas planas, tá? Que alguns têm os seus nomes específicos. Caso contrário, são polígonos que nós vamos identificar a quantidade de ângulos, a quantidade de vértices, a quantidade de lados, certo, queridos? Então, veja você agora a diferença do que nós vamos estudar agora. Nós vimos as figuras geométricas planas, que são formadas por figuras com duas dimensões, bidimensionais, né? Comprimento e largura, que estão no mesmo plano, estão na horizontal. Agora, vamos observar essa figura aqui que nós temos. Veja que ela não tem mais duas medidas, ela tem comprimento, ela tem a largura, que estão na mesma superfície, né, plana, que estão na horizontal, mas agora tem uma outra medida, qual é? A altura. Altura, galera. Então, ela tem quantas medidas? 1, 2, 3 medidas. Vamos ler? O espaço possui 3 dimensões, ou seja, 3 medidas, pois tem comprimento, assim como largura e altura. Dessa maneira, dentro desse lugar chamado de espaço, essa figura geométrica espacial, ela ocupa um lugar no espaço, né? Dessa maneira, dentro desse lugar chamado espaço, é possível definir qualquer figura geométrica espacial. Então, tem 3 medidas, galera, comprimento, altura. Tem altura, largura e comprimento, é espacial, porque ela se projeta no espaço. A sua bola se projeta no espaço, ela tem altura, ela tem ocupa um lugar no espaço, ok, queridos? E a altura. Dessa maneira, dentro desse lugar chamado espaço, é possível definir qualquer figura geométrica espacial que possua 3 medidas, tá? 3 dimensões, e por isso são chamadas de tridimensional. 3 medidas. Então, essa caixa, esse cubo, essa caixa, ela é tridimensional, porque tem 1, 2, 3 medidas. Ok, queridos? Lembrem-se sempre, tá? Comprimento e largura vão estar no mesmo plano horizontal, porque se encostam no mesmo plano. Lembra da caixinha da tia? Veja. Tá vendo que a caixinha da tia, ela tem 3 dimensões? Ela tem o comprimento, que tá encostando no chão, olha, o comprimento tá encostando no chão, ó. Tá encostando aqui, ó, no plano, tá? Na mesa tá encostando no plano, então tem comprimento, tem a largura, que estão na mesma dimensão, eles estão no mesmo plano, olha. O comprimento e a largura em cima da mesa, no mesmo plano horizontal. Então, sempre vai ser assim, ó. No mesmo plano horizontal vão estar o comprimento e a largura. Veja a minha caixinha, tá? Ó, comprimento e a largura, tá? Geralmente a medida maior que nós temos é o comprimento. E essa daqui, ó, é a largura. E ainda nós vamos ter quem, gente? A altura. Qual é a altura dessa caixinha? 3 centímetros, olha. A altura dessa caixinha é 3 centímetros, olha, tá? Então, nós chamamos essa figura geométrica, tá? De figura geométrica tridimensional, porque tem o comprimento, a largura, né? Que encosta comprimento e largura encostando no mesmo plano horizontal, e a altura, que ela se projeta para cima, né? Ela se projeta para cima, olha, se projeta para cima, né? Se projeta para cima. Ok, queridos? Então, nós temos, então, as figuras geométricas espaciais. As formas geométricas espaciais são formas dispostas no espaço. As figuras geométricas espaciais são chamadas de sólidos geométricos, tá? Todas as figuras geométricas que têm 3 dimensões são chamadas de sólidos e são classificados por poliedros ou corpos redondos, que são figuras geométricas tridimensionais, 3 dimensões, 3 medidas. Possuem largura, comprimento e altura. Então, veja, comprimento, largura e altura, tá? Por quê?
elas se projetam tanto horizontalmente quanto verticalmente, tá? Poliedro refere-se aos sólidos geométricos de várias faces. O termo poliedro tem sua origem no idioma grego e significa poli, vários, e edra, faces. Então, a gente tem aqui, ó, poli. A gente sabe que poli é o quê? Muitos. E o que é edras? Tá? Edras é faces. Então, edros também vem de faces, tá? Edros. Faces. Difícil de deduzir? Não, vamos verificar aqui, olha. Então, eu tenho que essa caixinha minha aqui, ela é um poliedro, concorda? Porque ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, né? Então, se ele tem muitas faces, ele é um poliedro, tá certo? Então, a gente tem os poliedros, que tem muitas faces, ok? E a gente tem também quem? Os corpos redondos. Corpos redondos são aqueles que giram, tá? São aqueles que você coloca no chão e eles vão rolar. Eles rolam com facilidade. Veja o cilindro. Vamos pôr nomes aqui. Cilindro. O cone. Quem que é essa daqui? A esfera. Ok? Poliedros, formado por faces, arestas e vértices. Arestas são o resultado do encontro entre duas faces que formam uma linha. Então, veja, olha aqui uma aresta. A aresta é esse ponto de encontro entre duas faces, tá? Aqui uma aresta, toda linhazinha que forma essa figura é uma aresta, tá? Vamos voltar aqui, ó, para a nossa caixinha. Olha a caixinha da tia. Isso é uma face, aqui é outra face, aqui é outra face, aqui é outra face, tá certo, meus amores? Então, olha, essa face, quando encontra com essa face, ela tem aqui, olha, nesse ponto de encontro, é a aresta, tá certo? Então, face, aresta, ok, queridos? Bem nessa quina aqui, ó, que a gente chama de quina, é a aresta, tá? Face é o lado. Aqui é onde as duas faces se encontram, chama-se aresta. Aí, olha, esse pontinho, olha aqui, ó, o cantinho, onde uma aresta encontra com a outra, a gente chama de vértice, tá? Esse pontinho aqui, ó, onde uma aresta encontra com a outra, é chamado de vértice, tá? Então, aqui a gente tem um vértice, aqui a gente tem outro vértice, aqui a gente tem outro vértice aqui, outro vértice aqui, outro vértice. Tá vendo? Esses pontos aonde as arestas se encontram são chamados de vértices, tá certo? Então, faces, vértices e arestas. É difícil compreender? Jamais, né? Então, veja aqui, olha, na exemplificação, isso que a tia acabou de mostrar para você aí, tá bom, meus amores? Então, aqui a gente tem a face, olha, é o ladozinho, tá? Então, quantas faces tem esse quadradinho, esse cubozinho? Vamos contar? Quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. E quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, queridos? Aí, os corpos redondos têm essas particularidades que vocês já conhecem, né? Olha essa esfera que a tia trouxe, todo mundo conhece isso aqui, né? Isso aqui é uma bolinha de colocar em árvore de Natal. E veja que ela tem, ó, vou encostar ela aqui na mesa para vocês identificarem o comprimento dela. Comprimento, largura, né? Porque o comprimento e a largura estão no mesmo plano horizontal. Comprimento, largura e altura, quando ela se projeta para cima. Ok? Difícil isso, meninos? De jeito nenhum, né?
Então, olha a borracha. A tia tá mostrando aqui que a esfera, né, ela é um corpo redondo, porque ela rola, né? E aqui a gente tem, olha, um poliedro simples, né? Um poliedro que tem faces retas, ele não rola. Observa? Então, poliedro, vários lados, né? Que tem o que? Vértice, perdão, que tem arestas, né? Olha, tem arestas, um encontro das faces. Aqui é uma face e aqui é outra face. E onde elas se encontram são as arestas. Ó, aqui é uma aresta. Tá? Aqui é uma face, aqui é uma face, aqui é uma aresta. Essa borrachinha tá sem os cantinhos, tá sem os vértices, porque a tia usou todos os vértices, né? Mas olha, o encontro desse vértice com esse vértice aqui, olha, é uma... Perdão, o encontro dessa aresta com essa aresta é um vértice aqui. Certinho, meus amores? É muito fácil compreender esse conteúdo, mas se tiver ficado alguma pendência, alguma dúvida, pode entrar em contato aqui pelo WhatsApp que a tia vai responder para você, tá bom? Beijinho.